Boa noite a todos. Meu nome é Denise Simões. Fui convidada pela Drogavet para apresentar um tema que é bastante interessante a respeito de terapias, né, de várias doenças que podem estar correlacionadas, que é sobre o controle de triglicérides e colesterol. Então, vou falar primeiramente alguns conceitos e depois a gente vai falar uma parte relacionada às doenças envolvidas com alteração dos triglicérides e colesterol. E depois a gente vai falar da parte de terapia, tanto a terapia dietética como a terapia medicamentosa. Então, alguns conceitos importantes a gente definir o que é hiperlipidemia, então, que é aumento da concentração dos lipídios, que pode ser tanto aumento dos triglicéridos, ou do colesterol, ou de ambos. E existe um outro conceito, que é a dislipidemia, que além de envolver o conceito de hiperlipidemia, também está relacionado a distúrbios no metabolismo lipídico. Bom, é importante também a gente definir um outro conceito, que é a lipemia, que é um termo mais laboratorial, quando a gente considera a amostra coletada do sangue dos pacientes como hiperlipidêmica, o soro está turvo, e quanto maior a intensidade dessa turbidez, provavelmente maior os níveis e valores desse lípide. E quando a gente está falando de hiperlipidemia e de turbidez, de lipemia, na verdade, a gente está falando relacionado especificamente a triglicérides. Então, quem causa a lipemia no soro são os triglicérides. E para ele causar essa alteração, ele tem que estar maior que 200 miligramas por decilitro. Quando você tem um discreto turbidez, um discreto perda da transparência dessa amostra de soro, após a centrifugação, ele está em torno de 300, e quando tem uma opacidade evidente, ao redor de 600. E quando ele está extremamente leitoso, o aspecto mesmo de leite, ele pode estar ao redor de 1000 ou para mais. Então, isso é importante porque a graduação dessa lipemia, avaliada visualmente, ela pode já te evidenciar que o grau de hipertrigliceridemia, lembra que é só triglicérides, ele vai estar bastante alterado. Bom, aí a gente tem que também falar a respeito dos lipídios e a gente então classifica ele com biomoléculas insolúveis em água. Isso é importante para a gente definir algumas coisas com relação ao transporte desses lipídios. E a gente tem eles classificados, né? Temos os ácidos graxos, os triglicérides e o colesterol. Quais são as funções desses lipídios? Eles têm funções importantes. São componentes da membrana celular, eles são armazenadores de energia, eles têm um papel importante como cofatores enzimáticos, na composição e na formação de hormônios, como o colesterol, a gente vai falar sobre isso, e como mensageiros intracelulares. Com relação ao colesterol, né, o metabolismo envolvendo a parte do colesterol, ele pode ser proveniente da dieta, ele pode ser feito a produção dele via endógena pelo tecido hepático, ele é importante como componente dos ácidos biliares. Isso também está envolvendo bastante quando você tem um paciente com hipercolesterolemia, ele pode ter uma alteração da composição dessa bile, isso é importante para terapia em pacientes que têm mucocele, e ele também é importante como principal elemento para a formação dos hormônios esteroidais, então hormônios sexuais, os glicocorticoides e mineralocorticoides. Então, são importantes na formação hormonal. Então, é um lipídio extremamente importante. Aqui, só para mostrar para vocês, né, a importância, né, do colesterol na formação, né, dos hormônios esteroidais. Então, a formação dos hormônios mineralocorticoides, dos glicocorticoides e dos hormônios sexuais. Tá? Então, ele é um componente fundamental para a formação desses hormônios. Com relação aos triglicérides, que eles são compostos por ácidos graxos e glicerol, eles são fontes importantes de energia, que eles podem ser utilizados quando necessitado, mobilizados pelos tecidos, ou também sob a forma de estoque para armazenamento, quando não há necessidade da sua utilização.
Com relação à classificação das lipoproteínas, o que são essas lipoproteínas? Os tecidos, os lipídios, eles são substâncias insolúveis em água. E para eles serem transportados, eles precisam de alguma estrutura para fazer esse transporte para chegar até os tecidos, aonde eles vão ser utilizados. Então, a gente tem essas lipoproteínas. Essas lipoproteínas, elas estão ligadas, né, a uma proteína também. Essa proteína, essa forma proteica é chamada de apoproteína ou apolipoproteína. E essa apoproteína também é chamada de, classificamente, abreviada de apo. Tem vários APO, ApoB, ApoC, ApoE, e elas são importantes para o reconhecimento do receptor no tecido-alvo. Então, essas lipoproteínas, a gente tem os quilomicrons, que são aqueles que são absorvidos pelo intestino provenientes da dieta. Aí temos as siglas VLDL, LDL e HDL, que quer dizer lipoproteína de muita densidade muito alta, que é a VLDL, a LDL é a lipoproteína de baixa densidade e HDL de alta densidade. Então, são diferentes lipoproteínas que vão ter papéis diferentes em locais e tecidos diferentes. E elas são responsáveis pelo transporte, né, desses lipídios para os diferentes tecidos, associado a uma proteína que a gente já falou, que é a apoproteína, que é importante para o reconhecimento dos receptores dos tecidos alvos. Com relação à hiperlipidemia primária, canina, a gente pode classificar que as lipoproteínas, elas podem ser ricas ou em triglicéridos ou em colesterol. As lipoproteínas ricas em triglicéridos são os quilomicrons e a VLDL, e as lipoproteínas ricas em colesterol, LDL e HDL. Quando a gente está fazendo uma avaliação laboratorial, a primeira coisa que a gente avalia é a respeito da turbação do soro, que eu já expliquei, que é a primeira estimativa. Dá para você ter uma ideia com a intensidade dessa turbação, o grau e o valor dessa lipemia. Então, a gente já falou, lipemias extremamente elevadas, a concentração de triglicéridos pode ser até acima de 1.000 miligramas por decilitro, que a gente considera como soro lactescente. E o que é importante nessa avaliação laboratorial é principalmente saber se o seu paciente ele realmente está em jejum de 12 horas, que é o valor, o tempo médio que a gente considera como um valor de referência para você avaliar se esse grau de lipemia ele realmente tem uma alteração patológica ou ele é só fisiológico porque o paciente não está no jejum adequado. Então, isso é muito importante. Se o proprietário não sabe dizer se o animal comeu ou não, se não está no período de 12 horas de jejum, todo o resultado que você tiver, ele vai estar, a gente não vai ter certeza se esse valor é o valor real. Por isso a importância de confirmação e rechecagem, porque às vezes o paciente, a gente faz o exame dá alterado, a gente acha que o animal tem algum problema e de repente o proprietário fala, mas eu não tenho certeza do jejum. Então é preferível repetir uma nova mensuração para você ter certeza se realmente esse paciente tem ou não uma hipertrigliceridemia. Lembra que eu falei que a lipemia está associada ao aumento dos triglicéridos. Existem os métodos que você vai fazer, né? O método de mensuração, que é a espectrofotometria, ou os métodos enzimáticos, para fazer a avaliação de tanto de triglicéridos quanto de colesterol, né? Valores de referência, triglicéridos acima de 140 para cão, de 90 para gato, depende do valor de referência de cada laboratório. Por exemplo, na faculdade a gente considera a triglicéridos acima de 125 já com um aumento discreto, mas é um aumento. Colesterol maior que 270, isso também é esse valor de referência para cão, e 150 para gato. Então, são valores que vai depender muito do método e também do laboratório, do valor de referência, que a gente sempre segue o valor de referência do laboratório que você enviou a sua amostra. Mas, no geral, esses são mais ou menos os valores que a gente considera como começando a ter alterações baseados no valor de referência, sendo que
eu particularmente considero valores um pouco mais baixos de triglicérides, 125, ao redor de 125 para cão, tá? Qual a interferência também da lipemia? Isso também é muito importante. Às vezes você tem um paciente que você está suspeitando de alguma doença ou uma hepatopatia, ele tem sintomas inespecíficos e você faz uma série de exames desse paciente na verdade, essa amostra deu lipêmica e essa lipemia pode interferir no resultado de outros exames laboratoriais. Então, é importante a gente ter certeza de que o soro realmente não tem uma lipemia que vá comprometer o resultado ou comprometer a análise de outras substâncias que você está querendo avaliar. Por exemplo, ele pode causar uma hemólise in vitro, isso pode interferir com alguns exames, ele pode dar falsos aumentos, né, com relação à bilirrubina, a fósforo, a fosfatase, a glicemia, a proteína e a LT em cães. Ou seja, se o paciente tem uma lipemia importante, esses valores você não pode considerar como valor real. Então, todas essas substâncias mensuradas, elas podem dar elevação, mas essa elevação ela não é real, ela é somente um erro laboratorial decorrente da lipemia do soro. E existe também a lipemia, ela pode causar reduções de valores de ALT em gatos, de creatinina, de CO2 total. Então, é importante sempre ter certeza que se a amostra deu lipêmica, você já deixar até mesmo no laboratório orientado que se a amostra deu lipêmica, não realizar os demais exames. Às vezes até dá para você fazer os exames, dependendo de uma discreta lipemia. Mas se for uma lipemia muito importante, o laboratório você já deixa orientado a não realizar os demais exames, como uma função hepática, principalmente, uma mensuração de fósforo. Por quê? Porque esses exames vão dar alterados e você vai estar interpretando erroneamente o resultado desses exames. Por quê? Porque foi um erro laboratorial. Outra coisa que é importante, mediante realmente esse paciente ter uma hiperlipidemia, seja ela por hipertrigliceridemia ou por hipercolesterolemia, a gente tem que descobrir qual é a causa para tentar o quê? Corrigir esse processo. Então, a gente vai precisar de testes adicionais, então pesquisar a causa de base. Muitas vezes a gente vai ter que fazer exames adicionais, hemograma, bioquímica, ultrassom, exame de urina, ácidos biliares, relação proteína-creatina urinária. Por quê? Porque existem várias doenças que podem causar alteração nesses valores de triglicéridos e colesterol. E a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais. E também, né, que a gente deixei em destaque em vermelho, as dosagens hormonais. Por quê? Porque muitas doenças endócrinas causam hiperlipidemia. E a gente tem que, então, excluir essas doenças, porque se você trata a doença de base, o controle dessa hiperlipidemia, ele vai ser mais efetivo e você vai conseguir resultados melhores. Bom, tem que lembrar também que você pode ter essa hiperlipidemia de uma forma fisiológica. Então, como? Logo depois da alimentação, então você pode ter um aumento desse triglicérides e colesterol, né? Então um aumento dos quilomicrons, provenientes da dieta. Você pode ter um paciente que não está num jejum adequado, menos que 7 a 12 horas, então lembrar que o paciente, para dosagens desses elementos, dessas substâncias, tem que ter jejum de 12 horas, né, que é a causa mais comum, é o jejum inadequado, e também a forma e o tipo de alimento e a quantidade de gordura que ele tem. Então, eu já tive pacientes que eles tinham uma condição de hiperlipidemia, sem uma doença de base, sem ser uma hiperlipidemia primária ou secundária, mas sim porque eles tinham um aporte exagerado, inadequado de gorduras. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, pacientes que comem dietas com alto teor de gordura, muitas vezes eles podem ter valores mais elevados de triglicéridos e colesterol, principalmente triglicéridos, por causa de um aporte maior de gordura. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, para alguns pacientes, isso não é regra, mas alguns pacientes, por um tempo prolongado de uma dieta com alto teor de gordura, eles realmente podem ter uma hiperlipidemia secundária ao aporte. Então, a gente tem que evitar e lembrar do jejum de 12 horas para fazer a mensuração desses exames.
E as dislipidemias patológicas, ou seja, existe uma doença de base, e aí que está determinando essa alteração no metabolismo dos lipídios, causando a hiperlipidemia, causando o aumento do triglicéridos e do colesterol. Essa hiperlipidemia ela tem que ser persistente em jejum, então, na dúvida, repetir esse exame para ver se realmente não foi um erro laboratorial ou de um jejum inadequado. Ele pode ser resultante de aumento das lipoproteínas ou da sua mobilização, ou também a ineficiência do clearance das lipoproteínas, que são aquelas que transportam esses lipídios. Com relação às doenças, a gente pode classificar essas dislipidemias de causas primárias ou de causas secundárias. De causas primárias, elas são classificadas como genéticas e idiopáticas, ou seja, existem algumas hiperlipidemias relacionadas às raças, tá? Isso existe no homem, existe em cães, em que eles têm alterações do metabolismo lipídico, alterações genéticas que causam essa alteração nos valores de triglicéridos e colesterol. Então, a gente já pode até aí separar e individualizar que os pacientes que têm as hiperlipidemias primárias são aqueles pacientes que eles vão ter que fazer o controle da doença sempre. Por quê? Porque não existe um tratamento relacionado diretamente ao fator causal, porque é uma alteração genética. E as secundárias, normalmente está relacionada a uma doença de base, em que você pode ter um controle dessa doença e aí melhorar o controle dessas dislipidemias. Tá? Então, existem diferenças com relação ao resultado da terapia. Nas primárias, se você parar de fazer o tratamento, o manejo, até mesmo o tratamento medicamentoso, você vai ter a recidiva dessas alterações, dessas hiperlipidemias, e, consequentemente, você não vai ter o controle. Com relação às dislipidemias primárias, isso a gente falando especificamente em cães, então elas estão associadas a determinadas raças, são anormalidades lipídicas primárias. Existem trabalhos que podem ter essas alterações relacionadas ao país, né, em regiões geográficas, diferente das genéticas. Então, nos Estados Unidos, os schnauzers miniatura, eles têm cerca de mais que 30% dos schnauzers nos Estados Unidos têm essa dislipidemia primária. No schnauzer, o aumento do colesterol é infrequente, então a dislipidemia relacionada à raça schnauzer, ela está associada ao aumento dos triglicéridos, tá? Mais do que o colesterol. E o importante no caso do schnauzer é que essa hiperlipidemia, muitas vezes o schnauzer não tem essa alteração quando jovem, e à medida que ele vai envelhecendo, esses valores de triglicéridos eles vão aumentando. Por isso que, num paciente com determinadas raças, é importante você estar sempre monitorando, né, os valores de triglicéridos e colesterol, para poder estar acompanhando esse paciente, que com o envelhecimento, essas alterações, que são primárias, elas podem aparecer com o avançar da idade, e você pode estar monitorando esse paciente, fazendo o quê? Os check-ups desses animais, e na medida que eles têm as alterações, você fazer a intervenção dietética e medicamentosa. Então, a hipertrigliceridemia idiopática no schnauzer miniatura, ela está relacionada ao aumento importante dos triglicérides, relacionados principalmente ao VLDL ou quilomicron, né, proveniente também do aporte dietético. Não existe prevalência com relação a sexo, então machos e fêmeas são acometidos. A causa é desconhecida e existe um indício de que ela possa ter um fator genético aí envolvido. Então, o Schnauzer é a raça que a gente vê, que a gente atende com grande frequência, é uma raça muito frequente na nossa realidade atual, então é importante o paciente Schnauzer ele ser acompanhado, ele fazer parte do perfil desses pacientes, dessa raça, ou triglicéridos e colesterol, e acompanhar ao longo da vida dele, porque com o envelhecimento a gente vai tendo o aumento dos valores dos triglicéridos e colesterol, principalmente triglicéridos, no caso dessa raça.
Aqui é uma tabela que mostra algumas alterações raciais, que é importante a gente ter em mente que raças que a gente tem que estar pensando em alterações nas dislipidemias primárias e fazer o quê? Esses exames de rotina para a gente estar acompanhando. Por quê? Porque dando uma alteração, e se ela é importante, se a gente não tratar, e vão ter consequências danosas para o paciente. Então, a gente falou do Schnauzia miniatura, que tem aumento mais do triglicérides. A gente também tem Beagles, que podem ter aumento do triglicérides ou do colesterol. O Sheepdog, que também pode ter aumento do colesterol, com ou sem o aumento do triglicérides. O Doberman, geralmente colesterol, mas ela é muito discreta, então não tem uma grande relevância. O Rottweiler também é discreta, aumento de colesterol sem grande relevância. O Briard, que é uma raça que tem alteração do colesterol, mas a gente lembra que foi uma alteração geográfica, por isso que a gente falou, né, na classificação do Schnauzer, que tem países que você não tem esse tipo de alteração. Então, no Reino Unido foi única, o Briard no Reino Unido é que tem alteração do colesterol, pode ser pelo manejo alimentar, né, a seleção racial dessa raça nesse país. Então, é importante a gente ter a avaliação das raças que podem ter alterações para você ter uma ideia de que elementos, né, do que você vai ter que estar mensurando e avaliando nesses pacientes. Então, o perfil lipídico desses pacientes. No caso do gato, as dislipidemias primárias é mais por hiperquilomicronemia hereditária ou por hipertrigliceridemia, tá? De jejum persistente. Ele pode ser uma primária por um problema familiar ou secundária, que é a mais comum. Quais são as causas prováveis relacionadas às dislipidemias primárias? Então, o que está envolvido nisso? Muitas vezes é um fator genético, não se sabe muitas vezes a causa, mas pode ser porque você tem um aumento da síntese e uma diminuição do clearance da VLDL e dos quilomicrons, uma diminuição da lipoproteína lipase, né? Então você não tem uma degradação, você diminui o clearance, diminui a degradação e aumenta a síntese, então você vai ter aumento dessa substância. Então, o conjunto dessas alterações é que vão determinar, então, o aumento desses lipídios. E o mecanismo hereditário, que é em decorrência à predisposição racial, que são as raças que eu já citei. Então, basicamente, triglicérides, a gente na nossa realidade, no Brasil, a gente vê o Schnauzer, que é uma raça bem frequente aqui, uma raça de uma grande aceitação, né, público, tem muitos pacientes, muitos proprietários que adoram essa raça, e também tem uma raça que agora a gente está vendo com bastante frequência, que é o pastor de Shetland. O pastor de Shetland é uma raça que tem muito hipercolesterolemia, tá? O aumento do colesterol. E o Schnauzer, o dos triglicérides. Agora a gente falando das dislipidemias secundárias, que são as mais comuns, né? Que a gente tem que investigar as causas. Então, são as doenças endócrinas, e aí dentro das doenças endócrinas a gente tem os cães obesos, cães e gatos obesos, então obesidade, o hipotiroidismo nos cães, o diabetes mellitus e o hiperadrenocorticismo também nos cães e gatos. Então, além das doenças endócrinas, que a gente tem que estar, então, avaliando no paciente que tem uma hiperlipidemia, que não seja um Schnauzer, por exemplo, justamente as doenças hormonais, que são as que estão em si, são as causas mais frequentes. E a própria pancreatite também, que muitas vezes não se sabe que uma pancreatite leva a um quadro de dislipidemia e muitas vezes a causa da pancreatite também é uma dislipidemia. Então, às vezes um paciente Schnauzer tem uma dislipidemia primária causando um fator causal para o desenvolvimento da pancreatite. Então, dentre as doenças endócrinas, a obesidade é uma doença emergente, a gente tem cada vez mais um aumento da obesidade nesses animais, tanto em cães quanto em gatos, então é porque ocorre um balanço energético positivo. Existem fatores genéticos, ambientais, fatores predisponentes, excesso de glicocorticoides também podem ser um fator para contribuir para esse ganho de peso, as doenças endócrinas associadas também podem, né, a própria hiperadrenocorticismo pode também ter um ganho de peso associado. A gente tem que lembrar que na obesidade, o tecido adiposo, né, então você tem
metabolismo dos carboidratos, lipídios, regulação energética inadequada, cascata inflamatória de coagulação. Lembrar que a obesidade é um processo pró-inflamatório, também uma doença que causa muita resistência insulínica, então a gente tem que tomar cuidado com o ganho de peso, pode desenvolver posterior ao ganho de peso a própria diabetes, o desenvolvimento da pancreatite, que também pode lesar o pâncreas e causar um desenvolvimento de diabetes. E no paciente obeso a gente tem tanto aumento de triglicéridos quanto aumento de colesterol, por uma diminuição da lipoproteína lipase, tá? Da degradação, então, dessas gorduras. Então, como eu falei para vocês, a obesidade também é importante como fator de resistência insulínica, por ser uma doença pró-inflamatória, causando uma dificuldade na cascata de sinalização dessa insulina. Está associado em gatos a dietas ricas em carboidratos, né, que tem diminuição da saciedade nesses pacientes. Em gatos com aumento de pelo menos 1 quilo, cerca de 30% do seu peso, já causa um fator de diminuição de sensibilidade insulínica, também de alteração do GLUT4, que é um transportador de glicose, e a própria intolerância à glicose. E os gatos obesos, eles têm, então, resistência insulínica grave, aumento de ácidos graxos livres, triglicéridos, VLDL e da própria glicemia. Continuando assim com a obesidade, a avaliação do score de condição corporal, que é aquela avaliação de 5 pontos ou de 9 pontos, ele também vai indicar a maior gravidade. Então, quanto mais obeso, existe a possibilidade de você ter pacientes com alterações de triglicéridos e colesterol. Mas nem todo obeso tem alteração do perfil lipídico, tá? Então, não é regra. A obesidade, ela pode ser uma doença que pode cursar junto com uma dislipidemia, mas não necessariamente o paciente obeso tem alterações de triglicéridos e colesterol, que a gente fala de um obeso saudável, obeso que não tem alterações laboratoriais importantes. Lembrando que a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada. A obesidade também está associada nos cães a uma dieta hipercalórica, tá? Então, aumento da concentração, do aporte de ácidos graxos, triglicéridos, o aumento do VLDL, a diminuição do HDL, colesterol e a maior resistência insulínica, como foi falado em gatos. A obesidade, você pode ter um aumento discreto a moderado, cerca de 25% dos cães obesos, eles vão ter aumento de triglicéridos e colesterol. E se você tem a perda de peso, você vai ter a diminuição desses índices, né, de tanto de triglicéridos e colesterol, nas análises das amostras séricas. Então, é importante. Então, se é um paciente obeso e você faz todo o perfil laboratorial, perfil lipídico dele, triglicéridos e colesterol, e ele está elevado, muitas vezes o manejo dietético ele pode ser sim suficiente para a recuperação, o retorno dos valores de normalidade de triglicéridos e colesterol. Mas ele pode ser um obeso que tem uma outra doença ou uma endocrinopatia associada, e aí sim, tratamento em combinação com o tratamento medicamentoso vai ser importante. Aqui só para mostrar alguns exemplos, né, de pacientes extremamente obesos, né? Aqui você vê uma raça bem predisposta, que é o Dachshund, tem o Beagle, tem o Golden. Aqui um exemplo de um paciente felino também com obesidade. Então, esses pacientes é importante estar mensurando os níveis de triglicéridos e colesterol. E a gente falou, não é todo obeso que tem hiperdislipidemia, mas muitos pacientes obesos têm. E se eles têm, você precisa monitorar, avaliar o grau, né, o valor desses valores de triglicéridos e colesterol e saber aí manejar se o tratamento é só direcionado com dieta ou se vai precisar de uma terapia medicamentosa para o controle. Com relação à dislipidemia em gatos obesos, a obesidade é uma doença importante também nos gatos, então vem crescendo também a obesidade como em cães, nos gatos. É um fator de risco para diabetes, como é no paciente humano. Então, se o paciente felino é obeso, ele tem a tendência de poder desenvolver com mais facilidade diabetes mellitus, porque eles são um exemplo de diabetes tipo 2, como é o semelhante ao humano. Nos gatos obesos, você vai ter aumento dos ácidos graxos, triglicéridos, do VLDL e a redução do HDL.
Se vocês lembrarem em humanos, só para vocês entenderem um pouco, que eles falam de colesterol bom e ruim, né? Então, VLDL é o ruim, HDL é o colesterol bom, quando a gente considera no paciente humano. Então, é importante que no homem, se a gente fizer essa contraposição, é importante no homem você ter um aumento, né? Ter mais HDL e menos VLDL. E a hipertensão e a aterosclerose, elas não foram relatadas, né? Nesse trabalho que foi feito de gatos obesos, não teve essa relação. A aterosclerose é uma coisa muito importante na medicina humana. Então, o controle do colesterol é importante, porque essas placas de gordura que ficam aderidas nos vasos, elas podem causar comprometimentos importantes, alteração miocárdica, né? Problemas cardíacos graves. Esse outro trabalho aqui, também falando de obesidade e hiperlipidemia associada em cães, foi feito um trabalho de cães com 2 tipos de score corporal, lembrando que o score na escala de 9 pontos, então 20 cães na escala de 9 de 9, então a gente considera como super obeso. 11 deles, quer dizer, 52% dos pacientes tinham aumento de colesterol e 33% aumento de triglicérides. E os cães com sobrepeso também, score corporal 8, 22% tinham aumento de colesterol e 33% aumento de triglicérides. Então, em cães obesos, a gente tem uma maior frequência do aumento do colesterol. Então, o paciente obeso, o colesterol ele está mais evidente no aumento e o triglicérides ele aparece, mas com um aumento mais discreto. Então, proporcionalmente, você tem um aumento mais de colesterol. Você também tem aumento dos metabólicos, que estão relacionados com o grau de obesidade, com o sexo, com a idade, geralmente animais mais idosos, e também com castração. Então, sedentarismo. Então, alguns fatores externos, que não intrínsecos do paciente, também são fatores causais. Outra doença que a gente também tem uma dislipidemia, que é considerada, então, secundária, porque é uma doença de base causando alteração no metabolismo lipídico, é o hiperadreno, tanto o espontâneo quanto o iatrogênico, ou seja, aquele paciente que recebeu por muito tempo, ou mesmo que por um tempo menor, doses elevadas de glicocorticoides. Então, 90% dos pacientes com hiperadreno têm dislipidemias, tanto aumento de triglicéridos quanto aumento de colesterol. Principalmente a gente vê nos hiperadrenos um aumento mais importante ou mais característico de triglicéridos. Então, você tem um aumento desse cortisol, isso vai causar um aumento da glicogenólise, um aumento da neoglicogênese, um aumento da lipólise, tá? São fatores que determinam isso, o estímulo do excesso do hipercortisolismo. O aumento do triglicérides também, porque você vai ter a lipase, hormônio sensível, liberação de ácidos graxos para a circulação, que vai ser feito pelo transporte do VLDL. Aqui é um exemplo de um paciente, uma poodlezinha com hiperadreno, característico, né? O abdômen pendular, a telangiectasia, aqui esses pontinhos branquinhos, que é o acúmulo de gordura aí, e muitos deles podem ser calcinose, eles também têm comedo, então tem uma área também eritematosa, que é uma área que corresponde a uma fragilidade cutânea, capilar. Então, ela tem toda a característica, né, clássica do hiperadrenocorticismo com alterações dermatológicas, alterações cutâneas importantes. Aqui um outro paciente também, né, que a gente vê ele na estação, aquele abdômen pendular, que é característico pela esplenomegalia, pelo catabolismo proteico, e, portanto, você tem uma massa muscular atrofiada, e por isso esse excesso, né, de aumento do hepático, mais uma bexiga muito repleta pela condição de poliúria e pela polidipsia, você tem esse abdômen tipo um barrilzinho, né? E aqui um aumento mais de perto do abdômen do animal, com vasos evidentes, a telangiectasia, porque existe uma atrofia muscular tão importante que você consegue ver os vasos, né, por transparência. É importante lembrar que o cortisol também inibe a atividade da lipase lipotêmica. Após o tratamento específico, você pode apresentar ou não uma redução significante dos valores de triglicéridos e colesterol, tá? Alguns pacientes, eles fazem um controle bom, outros pacientes não é um controle efetivo, então muitos deles
mesmo com a terapia adequada, dosagem hormonal adequada, muitos deles acabam tendo que manter os tratamentos medicamentosos associados ao tratamento do hiperadrenocorticismo. Já um paciente com hipotireoidismo, né, que tem uma fotinho de umbigo, que é uma raça que tem bastante predisposição, aquelas faces trágicas, aquela mucinose cutânea, aquele nariz mais aumentado, que a gente chama de big nose, eles têm aumento do triglicérides e colesterol, sendo que o colesterol, diferentemente do hiperadreno, o colesterol ele é muito mais evidente, então corresponde a 75% dos cães com hipotireoidismo tem um aumento do colesterol. É importante, então, o que acontece? Os hormônios tiroidianos, eles aceleram o metabolismo e fazem, né, o processo de degradação dessa gordura. Com o hipotireoidismo, você tem uma diminuição do metabolismo e uma degradação menor, portanto, um aumento desses lipídios. Além disso, como o hipotireoideu, por baixa de hormônios tiroidianos, você vai ter a diminuição, né, metabólica como um todo, diminuindo a atividade da lipoproteína lipase, da lipase hepática, diminuindo a excreção biliar do colesterol e também diminuindo a ação dos receptores de LDL hepáticos. Então, com a falta do hormônio tiroidiano, você envolve várias outras alterações, né, que a gente já citou agora, e que determinam, então, essa alteração de dislipidemia relacionada, no caso do hipotireoidismo, ao aumento do colesterol, principalmente. No hipotireoidismo, a gente também vai ter um aumento da VLDL, LDL e HDL, que são as lipoproteínas, o aumento do colesterol, quando ele está nos pacientes, você detectar que ele está maior que 750, é importante estar avaliando a função tiroidiana, porque os aumentos são importantes e consideráveis. Eu, particularmente, pacientes com colesterol acima de 450, eu já estou tentando, já pesquiso a parte de função tiroidiana, geralmente esses aumentos são muito importantes. E no caso do hipotireoidismo, tratando a doença de base, ou seja, fazendo a reposição hormonal com a levotiroxina, você vai ter a regulação dos valores de triglicéridos e colesterol. Então, alguns pacientes não vai mais haver necessidade de tratamento medicamentoso associado, diferente do hiperadrênico. Muitas vezes, eles perpetuam com o tratamento com medicamentoso. Então, aqueles bem controlados, muitos deles podem ter uma regulação e às vezes não haver necessidade de você manter o tratamento medicamentoso. Mas isso não é regra, né? Existem sempre as exceções. Outra doença endócrina que também pode ter alteração, se causa de dislipidemia secundária ou diabetes mellitus. Você tem aumento do triglicérides, podendo ou não ter aumento do colesterol. Você tem, pela doença, a diminuição da lipoproteína lipase, tem o aumento da lipase hormonossensível, então, devido a maior lipólise. Né? Lembrar de um paciente diabético, ele tem uma lipólise importante, né? O paciente diabético não tratado ou descompensado, ele tem uma lipólise importante, formação de corpos cetônicos. Você também tem no diabetes uma diminuição do clearance do VLDL, diminuição da afinidade do LDL aos seus receptores, então o transporte do colesterol, a retenção desse colesterol, ela fica prejudicada e, portanto, aumenta. E após o tratamento específico, normalmente você pode ter um controle do triglicérides, nem sempre o colesterol ele acompanha, então você pode ou não ter uma resposta positiva no controle do colesterol. Então, muitas vezes, dependendo dos valores, vale a pena investigar. Se esse colesterol permanecer muito aumentado, é importante estar fazendo a mensuração de avaliação de uma outra doença endócrina. Lembrar que pacientes endócrinos eles podem cursar com mais de uma endocrinopatia associadas e muitas vezes você tem que tratar as duas doenças para conseguir ter um controle efetivo. Outras doenças que podem causar dislipidemia secundárias são as doenças renais, então doenças glomerulares, onde você vai estar avaliando o exame de urina e o paciente vai ter proteinúria, o colesterol, a síndrome nefrótica, que você também tem uma condição de proteinúria, hipominúria, hipercolesterolemia e ascite. Então, basicamente, você tem um aumento do colesterol,
porque ocorre uma maior síntese hepática e uma diminuição do catabolismo, e também alterações nas apoproteínas e na lipase pancreática. Diminuição também da albumina e de da antitrombina 3. Então, esse é o clássico da síndrome nefrótica, né? Hipoglinemia, proteinúria, hipercolesterolemia e a diminuição da antitrombina 3 e a gente pode estar aí fechando o diagnóstico e a condição da hipercolesterolemia é por uma doença renal. Outra doença que pode causar dislipidemia secundária é a colestase. Você pode ter aumento de triglicérides e também importante aumento de colesterol. Você tem um processo estase, então onde ocorre uma diminuição da excreção da bile. Lembrar que a bile, os ácidos biliares, o componente principal aí, né, é o colesterol. Então a excreção da bile dificultada é o processo mais importante, porque você remove o excesso. Num processo de colestase, onde essa fluidez, essa drenagem, essa eliminação da bile, excreção da bile vai estar dificultada, você vai ter o aumento principalmente relacionado ao colesterol. Então, aí exames de imagem, ultrassom, vão estar caracterizando além do perfil hepático. E também outra coisa importante de a gente estar avaliando é pacientes que apresentam na imagem ultrassonográfica mucocele e vesícula biliar. A mucocele está muito relacionada as endocrinopatias. Então, pacientes hiperadrênicos têm até 13 vezes maior risco de desenvolver mucocele. O hipotiroideu tem até 4 a 5 vezes mais risco de desenvolver a mucocele também. E ela pode estar associada à hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Então, em pacientes com mucocele também é importante descartar as endocrinopatias, avaliar os níveis de triglicéridos e colesterol e fazer o tratamento, porque a mucocele muitas vezes ela corre risco de haver ruptura da vesícula biliar e também você ter muitos pacientes de estar acompanhando e às vezes a necessidade, né, de processos obstrutivos aí e até a possibilidade, como eu falei, de ruptura e a necessidade de intervenção cirúrgica. Os mecanismos envolvidos na formação da mucocele ainda precisa de mais estudos, mas um dos fatores importantes são as dislipidemias, principalmente associada ao colesterol, mas as endocrinopatias são os fatores mais comuns, né? Diante de uma mucocele, a gente tem que estar investigando as doenças endócrinas. Com relação a medicamentos que também podem causar as dislipidemias, o uso de corticoides, o uso de fenobarbital, principalmente. Então, eles vão dar alterações de aumento de triglicéridos e colesterol. Então, paciente com que é tratado com anticonvulsivantes, tem que ser monitorado triglicéridos e colesterol, porque muitas vezes você tem que fazer o tratamento medicamentoso para melhorar esses níveis. Lembrar que a hipertrigliceridemia em taxas muito elevadas é um fator desencadeador de convulsão. O paciente tomando brometo de potássio, você também vai ter um aumento do VLDL hepático, diminuição da lipoproteína lipase. Então, é importante pacientes que estão sendo tratados, que vão ser tratados com medicamentos de uso crônico, no caso dos corticoides e do fenobarbital e brometo de potássio, fazer a monitoração dos valores de triglicéridos e colesterol, porque eles vão ter alterações e eles vão ter que ser tratados para isso. Então, as manifestações clínicas das dislipidemias, a gente tem as dislipidemias primárias, elas podem ser assintomáticas por longos períodos ou durante a vida toda, por isso que lembrar daquelas raças que a gente tem que monitorar, porque às vezes eles não têm sintoma, a gente faz a mensuração e vê que está aumentado. E as dislipidemias secundárias, elas estão relacionadas às manifestações, às desordens primárias e às doenças clinicamente importantes e fatais. Então, é importante a gente está investigando todas essas doenças que a gente já falou, doenças endócrinas, medicamentos, doenças renais, as colestases, que podem estar envolvidas aí nas dislipidemias secundárias. As manifestações clínicas associadas às dislipidemias estão relacionadas ao trato gastrointestinal, então alterações gastrointestinais, vômito e ou diarreia, dor e distensão abdominal, letargia, alterações neurológicas. Lembra que a gente fala que você tem uma hipertrigliceridemia importante, você tem alteração dessa viscosidade, isso pode causar o quê? Uma diminuição do fluxo sanguíneo dos capilares,
cerebrais, causando, então, alterações importantes neurológicas e causando até convulsões. Pacientes com alterações oculares, pura e simplesmente, com hipercolesterolemia, você tem o depósito lipídico na córnea, que pode dificultar a parte da visão, dependendo da extensão que é feito esse acúmulo, e sintomas de poliúria e polidipsia. Então, faz parte do seu diferencial de poliúria e polidipsia as dislipidemias. A abordagem diagnóstica é a mensuração desses componentes, triglicéridos e colesterol em jejum, lembrando em jejum de 12 horas. Lembrar que a hiperlipidemia está associada a condições primárias unicamente ou doenças secundárias. Lembrar que é um exame que deve ser feito um exame de rotina. Lembrar das diferenças raciais que existem. Outras alterações que a dislipidemia pode causar é hepatopatias vaculares, então muitos pacientes têm o fígado aumentado, com uma hipogenicidade aumentada, geralmente associados a hepatopatias vaculares, com aumento de ALT, associada a uma hiperlipidemia. Então, se você trata a hiperlipidemia, esse processo de hepatopatia vacular ele tende a melhorar. A lipidose, então, a mesma coisa, um acúmulo de gordura no tecido hepático, a própria mucocele. Então, a gente tem que lembrar que essas alterações hepatobiliares, elas estão relacionadas a essas epidemias. Então, tem que tratar para poder minimizar. E depois que você faz o tratamento, logicamente, você tem que fazer o diagnóstico diferencial para tentar fazer a resolução melhor do processo. Das alterações hepatobiliares, no caso da hepatopatia vacular, você tem acúmulo hepatocelular de triglicérides, você tem, então, o desenvolvimento da lipidose hepática ou esteatose, da mucocele de vesícula biliar primária em chinose e pastor de Shetland, lembrar, das secundárias nas endocrinopatias, principalmente hiperadrênico, em primeiro lugar, hipotiroidismo. Muitas vezes você pode ter cães assintomáticos, mas que tem aumento das enzimas, isso pode estar correlacionado a uma hepatopatia vacular. Lembrar que nos sinais miniaturas saudáveis você pode ter aumento da fosfatase em 60% dos casos e aumento da ST em 45%. Eles são saudáveis, assintomáticos, mas eles já têm alterações enzimáticas, hepáticas, que vale a pena investigar se ele não tem uma hiperlipidemia primária. A resistência insulínica também é outra consequência da dislipidemia. O aumento de triglicéridos pode causar resistência insulínica no trabalho dos chinores, que é o que mais trabalha com dislipidemia em cães. 30% dos chinais e miniaturas têm hipertriglicidemia primária, que causam resistência insulínica. Muitas vezes a gente tem pacientes chinais com hiperlipidemia e diabético. E se você não controla a hiperlipidemia, eles têm resistência insulínica e o controle do diabetes é inadequado. Você também tem a hipertrigliceridemia associada com diabetes, então você vai ter alteração do controle glicêmico. Então, temos que controlar o conjunto para poder ter o tratamento mais efetivo e adequado do paciente. Aqui as manifestações oculares, então, que você pode ter lipemia retinalis, lipemia aquosa, cerotopatia lipídica, formação de xantogranuloma sólido intraocular, que pode acontecer em gatos. Então, são todas alterações oculares em decorrência de aumento de triglicéridos e ou colesterol. Então, quando às vezes o animal tem uma alteração ocular, vai para o oftalmo e deu esse tipo de alteração, é importante estar mensurando triglicéridos e colesterol. As alterações neurológicas, como eu já falei, uma caso de hiperlipidemia grave, principalmente associada aos triglicéridos, pode também ter alterações de paralisia de nervos periféricos, então a gente tem que estar investigando. Pacientes com hipotireoidismo associados a alterações neurológicas também, é um mecanismo controverso, mas você também tem uma dislipidemia grave, um aumento importante do colesterol, causando aumento da viscosidade, lesões vasculares, aterosclerose, doença tromboembólica. Então, é importante, nesses pacientes que têm alterações neurológicas associadas ao hipotireoidismo, é importante estar investigando, mensurando triglicéridos e colesterol, fazendo ultrassom, ressonância magnética na presença para a identificação da aterosclerose em cães hiperlipidêmicos. Então, é importante sempre fazer essa associação. A alteração da aterosclerose é a deposição lipídica na túnica íntima, né? E ocorre uma inflamação de monócito subendotelial, causando necrose e mineralização. Então, aqui tem um modelo, né, no vaso, no capilar, onde você tem essa placa de gordura, causando toda essa alteração na microcirculação.
Cães e gatos, eles têm mais HDL, as secundárias endocrinopatias experimentais, você pode ter evidências de trabalhos de alterações de arteriosclerose. A arteriosclerose em animais, ela é considerada em cães rara, tá? Então, foi feito um trabalho, um levantamento de 6.300 cães com alterações de dislipidemia, sendo que só 30 animais apresentavam arteriosclerose, ou seja, 0,5%, então não é uma condição frequente. A patogênese de cães é a arteriosclerose associada à hipercolesterolemia, e o risco, então, é maior quando o animal tem um colesterol acima de 750, tá? Em cão, e maior que 650 em gato. Então, nessa condição, nesses valores, é importante fazer a terapia para evitar, né, que isso possa ser desenvolvido. Mas não é, né, como a gente falou para vocês, mais frequente no cães e gatos é o HDL, e a gente tem um fator de desenvolvimento da arteriosclerose associada mais ao LDL e o VLDL. A pancreatite é outra condição também que pode ter envolvimento do aumento do triglicérides, né, aumento do quilomicro, oclusão transitória microvascular pancreática, causando a alteração em pâncreas, o aumento do VLDL também, o aumento do triglicérides. Ele pode ter ser uma causa ou consequência, ainda a gente não sabe disso. Ele pode estar presente em 30% dos casos e o mecanismo ainda não é definido. A gente tem um processo inflamatório, uma concentração inadequada de insulina, uma diminuição da lipase proteica. A consequência em felinos das lipidemias são lesões cutâneas, né? Que é o chamado xantocroma cutâneo, neuropatias periféricas, alterações no geral, síndrome de Horner, paralisia do nervo tibial e do radial são mais comuns, e convulsões. Então, para gatos com convulsões é importante estar avaliando, principalmente se eles forem obesos. Tratamento das lipidemias. Saber qual é a gravidade, mensuração de triglicéridos e colesterol, né, que pode estar ou um ou outro aumentado, diferenciar se ela é primária ou secundária para fazer o tratamento direcionado. O objetivo é a redução dos triglicéridos e colesterol, então tem que ficar em valores baixos, associado ao manejo alimentar e o tratamento medicamentoso. No caso das hiperlipidemias secundárias, você tem que tratar efetivamente a doença de base, ou seja, as doenças endócrinas, a colestase, a doença renal, mais a dieta. E você vai reavaliar esse paciente em 4 a 6 semanas, mensurando tanto triglicéridos quanto colesterol. Se isso não melhora, aí existem as possibilidades. Ou o tratamento foi inefetivo, ou o diagnóstico foi incorreto, tá? Ou tem alguma outra hiperlipidemia associada, que pode ser uma primária, ou uma outra causa que você não identificou de uma hiperlipidemia secundária. Ou você tem que associar terapias. O manejo nutricional ele é importante no paciente, tanto na hiperlipidemia primária e secundária, para diminuir os riscos de complicação. Então, manejo nutricional, que é a medida primária de todo o tratamento de hiperlipidemia. Então, uma dieta baixa em gordura, então dietas com um extrato etéreo de menor concentração, e, de preferência, um teor de fibras aumentado. Com relação também à reeducação alimentar, evitar os petiscos, né? Saber qual é a dieta que o paciente come, por quanto tempo ele comeu tal dieta, se a dieta é a mais adequada para aquele paciente, se tem uma dieta caseira, qual o teor de gordura que está sendo adicionado. Então, todas essas informações são importantes para você fazer aí a mudança do manejo. A outra coisa, esse paciente tem, né, uma hiperlipidemia discreta moderada, ou uma hiperquilomicronemia pura, reavaliar o perfil lipídico em 30 dias, depois de 3 a 4 semanas, e estiver bem, reavaliar cada 6 ou 12 meses. E finalizando a parte do tratamento medicamentoso, que ela é complementar e ela contribui bastante para o controle das hiperlipidemias, né? Então, você vai entrar, existem critérios no médicos que você entra, triglicéridos e colesterol maior que 500 miligramas por decilitro, né? Isso em literatura, você já deve entrar com o tratamento medicamentoso. Então, não esperar só que o manejo dietético vai resolver. Nesses valores elevados, já se faz o tratamento combinado de dieta com o tratamento medicamentoso.
E se o paciente também tiver manifestações clínicas ou não melhorou com a dieta, já também entrar com medicamento. Então, esses são os critérios que a gente utiliza para entrar com os medicamentos. Efeitos colaterais de toxicidade com relação aos ácidos graxos, fibratos e estatinas. A gente vai falar agora especificamente de cada um. Então, um dos tratamentos medicamentosos é os ácidos graxos, o ômega, que o mecanismo de ação é a redução da síntese de VLDL, aumento da atividade da lipoproteína lipase, a diminuição da absorção intestinal de glicose e lipídios, aumento da secreção de colesterol para bile, diminuição da concentração dos ácidos graxos livres. O interessante para cães é que essas fontes de ácido graxo seriam de fonte de origem de peixe marinho. Eles basicamente ajudam na diminuição do triglicérides. Eles não têm efeitos colaterais importantes, né, a não ser o cheiro de peixe. Ele é utilizado como terapia de manutenção. Aqui tem as doses que a gente recomenda para a utilização do ômega 3, tá? Então você pode formular isso daí nas doses corretas, porque nem sempre no mercado tem as doses adequadas. Tá? Aqui tem doses para cães e as doses para gatos, sendo a dose máxima diária de 4 a 5 gramas. Depois a gente tem o tratamento com os fibratos, então a gente tem o bezafibrato, o genfibrosilo, o fenofibrato, o ciprofibrato, que você pode, a ação dele ativa os receptores, então eles modulam o metabolismo lipídico, eles diminuem o triglicérides e colesterol, diminuem a síntese hepática de VLDL, aumenta a excreção biliar de colesterol, diminui ácidos graxos livres, aumenta a remoção das partículas de LDL. Então, em humanos, eles diminuem o triglicérides de 25% a 50%, eles são eficazes nas dislipidemias desenvolvidas por diabetes. Efeitos colaterais em humanos podem acontecer: dor abdominal, vômito, diarreia, miosite, cefaleia, prurido, aumento das enzimas hepáticas, e em cães sem efeitos colaterais. Existem estudos mostrando que eles têm alguns efeitos deletérios. Aqui tem as doses, então, das medicações, que você vai, então, calcular para esses pacientes, mandar manipular, para cães, para gatos, da genfibrosila, principalmente para triglicérides, a genfibrosila a gente usa bastante, os fibratos também para triglicérides, então a dose de bezafibrato também para cão, que tem uma variedade grande, né? Normalmente eu uso de 2,5 a 5, mas existem valores até 10, dependendo do paciente, hiperadreno, que às vezes o controle é difícil, as doses são mais altas mesmo, então a gente tem que ir aos poucos aumentando, mensurando e aumentando a dose conforme a necessidade. Aqui tem os trabalhos, então, mostrando que você utilizando, né, os bezafibratos, os triglicéridos normalizarem 91,3% dos cães, para menos de 150, então é um medicamento efetivo, a gente usa com bastante frequência nas hiperlipidemias, tanto primárias como secundárias decorrentes das doenças endócrinas, sem efeitos colaterais. Tem aqui o uso do fenofibrato, que é uma segunda opção, eu já tive pacientes que eu associei, né, 2 fibratos, né, o feno com o bezafibrato, aqui até a dose que a gente pode estar utilizando, é um trabalho com um número pequeno de animais, mas assim, foram poucos casos que eu tive que fazer a associação ou até mudar, né, de beza para fenofibrato. A niacina, que é um componente aí derivado da vitamina B3, tem um mecanismo, né, o mecanismo de ação é meio complexo, não é muito conhecido, pode ter a alteração na redução dos ácidos graxos, do triglicérides e na LDL. Aqui tem uns trabalhos mostrando a dose que você pode manipular para cães, o trabalho do Chenoris, que trabalha bastante com epidemia, mas precisa de mais estudos para ter certeza de que eles funcionam. Eu, particularmente, nunca tive necessidade de utilizar, não tenho experiência com a niacina, mas é uma outra alternativa. E as estatinas, que elas estão mais relacionadas para o controle do colesterol, tá? Eles, então, inibem a síntese desse colesterol. A gente pode estar utilizando. Em humanos, as estatinas podem dar muitas alterações, né? Sintomáticas, né? Efeitos colaterais como miopatia, cãibras, muitos humanos relatam o quadro de cãibras. Em cães, eu não tenho o hábito de usar para colesterol as estatinas, né? Já utilizei algumas, mas às vezes tem efeito colateral, então a gente pode estar ou não utilizando. Eu não uso com muita frequência. Aqui tem as doses
das estatinas para cães, novastatina, simvastatina. Elas são doses, né, retiradas de literaturas, mas assim, não tem doses específicas, sabendo se essas doses podem estar causando efeitos colaterais mais evidentes. Então, uma experiência clínica ela é realmente limitada, deve evitar a associação com fibratos, tá? Utiliza-se quando os colesteróis estão extremamente altos, né? Maior que 750 em cães e 650 em gatos. Uma que eu uso bastante é a ezetimiba. Ela diminui o colesterol, o mecanismo de ação dela é diminuir a absorção intestinal do colesterol. E ela é importante, eu utilizo a dose, ela tem uma dose tirada de literatura, mas assim, em dose a gente usa uma dose mais empírica, cachorros pequenos 1/4, cachorros grandes, cachorros médios meio, cachorros grandes a gente usa uma dose de um comprimido. Mas existe essa dose que você pode estar começando com uma dose menor e mandar manipular para o paciente. Gente, é isso. Obrigada pelo tempo aí disponível. Aqui está meu e-mail. E aí, se vocês quiserem, eu posso mandar. Então, principalmente por causa das doses, né? A gente tem um tempo curto aí, é um tema bastante longo. E aí eu agradeço a presença de vocês. Obrigada e boa noite. E fecho.